Olá, tudo bem? Antes de estudarmos o modelo atômico de Bohr, nós vamos estudar as ondas, especificamente as ondas eletromagnéticas. Este conhecimento a respeito de ondas eletromagnéticas vai ser fundamental para a gente aprender alguns conceitos que serão estudados no modelo atômico de Bohr. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma onda que a gente chama de onda estacionária. Nessa onda, nós temos aqui uma crista e um vale. A crista, nós temos aqui o eixo de propagação da onda. A crista, ela tem uma determinada amplitude. A amplitude vai do eixo de propagação da onda até a maior altura dessa onda, quando eu estou numa crista, ou também quando eu estou num vale, a amplitude vai do eixo de propagação da onda até o vale dessa onda. Aqui na química, para a gente entender o conceito de Bohr, muito importante na onda é o comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. É a mesma coisa. Então, o comprimento de onda, ele mede a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. Então, muito importante. O que é uma onda estacionária? É uma onda que tem pelo menos dois nodos. O que é um nodo? Isso aqui é um nodo, outro nodo, outro nodo. O que é um nodo? É quando a amplitude é zero. Aqui nesse ponto, a amplitude é zero. Neste ponto, a amplitude é zero. E aqui igualmente. Então, a gente chama isso de nodo. Quando uma onda tem dois ou mais nodos, a gente chama essa onda de onda estacionária. Então, está aí uma onda estacionária. Nós vamos estudar de maneira específica as ondas eletromagnéticas. O que é uma onda eletromagnética? Para a gente entender esses outros conceitos que eu vou mostrar aqui. Como o próprio nome já está dizendo, uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo e ela tem dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. Então, uma onda eletromagnética, ela tem dois campos de propagação, um campo elétrico e um campo magnético, que são perpendiculares entre si. Então, por exemplo, se essa onda que eu coloquei na lousa for o campo elétrico, que está aí na vertical, eu teria na horizontal um campo magnético. Então, isso é uma onda eletromagnética. Ela tem dois campos que se propagam perpendiculares entre si. Aí seria o campo elétrico e agora, entrando e saindo da lousa na horizontal, eu teria um campo magnético. Exemplos de ondas eletromagnéticas que não precisam de um meio material para sua propagação, por isso que ela se propaga no vácuo. A luz visível, o raio-x, as ondas infravermelho, as ondas ultravioletas. Essas ondas eletromagnéticas, quando elas se propagam no vácuo, a sua velocidade de propagação é a velocidade da luz, muito conhecida de todos nós, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, para essas ondas, existe essa equação aqui que é muito importante, que é a velocidade de propagação da onda, que é em metros por segundo, ou metro vezes segundo a menos 1, que eu estou representando pela letra C, é igual à frequência, que eu estou representando pela letra F. A frequência é medida em segundo a menos 1, vezes o comprimento de onda, que a gente representa pela letra lambda, que é em metro. Então, a velocidade de propagação da onda é a frequência vezes o comprimento de onda. Essa equação é muito importante. Nós temos, inclusive, questões matemáticas de modelos atômicos envolvendo essa equação. Então, você precisa conhecê-la. A velocidade de propagação da onda, que é em metro por segundo, ou metro vezes segundo a menos 1, é a frequência, que é em segundo a menos 1, vezes o comprimento de onda, que é em metro. Alexandre,
A velocidade de propagação da onda, ok, eu entendo. O comprimento de onda eu já sei o que é. E o que é frequência que você está representando pela letra F, que alguns livros representam pela letra grega nu, que parece um V. Aqui nós vamos representar por F para facilitar o nosso entendimento em português. F, frequência. A frequência é o número de ciclos que passam por um determinado ponto por unidade de tempo. Por exemplo, ciclos por minuto, ciclos por segundo. É como se fosse uma onda de uma praia. Num determinado ponto, vão passar um determinado número de ondas por minuto ou um determinado número de ondas por segundo. Isso seria a frequência. Ciclos por minuto, ciclos por segundo. Inclusive, ciclos por segundo é a unidade chamada Hertz. Tá bom? Então, tá aí. Nessa parte inicial, você já sabe. Chama a atenção para o que é mais importante. O comprimento de onda, representado por lambda, que é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, e que a velocidade de propagação de uma onda é a frequência vezes o comprimento de onda. E uma onda eletromagnética, ela se propaga mesmo no vácuo, ela não precisa de um campo, de um meio material para se propagar, e ela tem uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e como o próprio nome já diz, uma onda eletromagnética, ela tem um campo elétrico e um campo magnético que são perpendiculares entre si. Sabendo disso, nós vamos avançar. Essa equação é muito importante porque ela relaciona a velocidade de propagação com a frequência e o comprimento de onda. Mas ela não fala nada sobre a energia da onda eletromagnética. Então, nós temos essa equação, que é a segunda equação matemática desse conteúdo, que é importantíssima. A energia de uma onda é igual à constante de Planck vezes a frequência. A energia da onda é medida em Joule. A frequência, você já sabe que é em segundo a menos 1. E essa constante, em homenagem ao cientista Planck, chamada de constante de Planck, ela é 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 Joule vezes segundo. Geralmente, quando a gente vai usar essa equação, também conhecida como equação de Planck, a gente arredonda para 6,6 se você não tiver uma calculadora para fazer o cálculo. Então, essa equação é muito importante, porque agora você tem uma relação entre a energia da onda e a frequência. E veja que a energia da onda e a frequência são grandezas que variam de modo direto. Quanto maior a frequência, maior a energia da onda. Quanto menor a frequência, menor a energia da onda. Então, essas duas equações você tem que conhecer. A velocidade de propagação da onda é a frequência vezes o comprimento de onda, e a energia da onda é a constante de Planck vezes a frequência. Se você quiser deduzir uma equação que relacione a energia não com a frequência, mas com a velocidade de propagação e com o comprimento de onda, é só substituir, como eu fiz aqui. Nós já sabemos, está aqui a equação, que a velocidade de propagação é a frequência vezes o comprimento de onda. Vamos isolar a frequência. A frequência vai ser a velocidade de propagação da onda dividido pelo comprimento de onda. Então, vamos pegar essa equação aqui de Planck, e no lugar do F da frequência, vamos substituir pela velocidade de propagação e pelo comprimento de onda. Então, vai ficar a energia é igual a constante de Planck, energia é a constante de Planck. No lugar da frequência, eu coloco o quê? A velocidade de propagação da onda e dividido pelo comprimento de onda. Então, é muito importante você saber que a energia da onda e a frequência variam de modo direto, já a energia e o comprimento de onda variam de modo inverso. Veja que o comprimento de onda é o denominador dessa equação. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Essa equação, ela é o resultado da substituição dessa equação na equação de Planck. A rigor, se você quiser, não precisa memorizá-la, desde que você saiba essa e essa. Vocês saberão chegar nessa, porque também ela é muito importante. Tem muitas questões que ele dá a velocidade de propagação da onda, o comprimento de onda, e não a frequência, mas sim o comprimento de onda, e pede para você calcular a energia dessa onda. Então, você vai precisar dessa equação. Se ele der a frequência e pedir a energia, você já
entra direto aqui na equação de Planck, ok? Muito bem, agora que você já conhece isso, para finalizar essa parte de preparação para o modelo atômico de Bohr, eu vou falar um pouquinho sobre o espectro, não só sobre o espectro de luz visível, mas nós vamos ampliar esse espectro para estudar outras ondas eletromagnéticas. Então, primeiro, deixa eu lhe orientar. Da esquerda para a direita, eu coloquei aqui em azul, que você tem o comprimento de onda em metro crescente. Então, da esquerda para a direita, vai aumentando o comprimento de onda, que a gente representa pela letra grega lambda. A frequência, veja que ela é inversa ao comprimento de onda. Quando o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Então, se o comprimento de onda aumenta para lá, a frequência aumenta para cá. A frequência e o comprimento de onda são inversos. A frequência, que é em segundo a menos 1, cresce da direita para a esquerda, letra F. E a energia, ela é diretamente proporcional à frequência. Eu já tinha mostrado aqui, ó, quando a frequência aumenta, a energia também aumenta. Então, a energia em vermelho, ela aumenta de lá para cá. Energia em joule, energia crescente, que a gente representa pela letra E. Então, vamos lá. Dessas ondas eletromagnéticas, vamos começar da esquerda para a direita, da mais energética, ó, para a menos energética. Veja que a energia, ela é máxima aqui do lado esquerdo. A frequência, ela é máxima aqui do lado esquerdo. Já o comprimento de onda é mínimo aqui do lado esquerdo, né? Ó, 10 a menos 16 metros. O comprimento de onda vai aumentando, é o único que vai aumentando para a direita. 10 a menos 16, 10 a menos 10, 10 a menos 8, 10 a menos 4, 10 ao quadrado, 10 à sexta. O comprimento de onda vai aumentando. Já a frequência vai diminuindo da esquerda para a direita, a energia também vai diminuindo. Ainda tem ondas até de maior energia do que os raios gama, que eu não coloquei aqui. São os raios cósmicos. Então, os raios cósmicos, se você quiser, você pode acrescentar, são as ondas de mais energia ainda do que os raios gama. Então, temos os raios cósmicos de máxima energia, de menor comprimento de onda. Depois tem os raios gama, que são emitidas, por exemplo, por bombas atômicas, bombas nucleares, que liberam radiação gama. Depois nós temos os raios X. Você que já fez algum raio-x para saber se havia alguma fratura ou num braço, por exemplo, né? Então, são ondas relativamente bastante energéticas. Veja que nós estamos agora diminuindo a energia e aumentando o comprimento de onda. Então, as ondas de maior energia, ó, são aquelas que têm um comprimento de onda menor, né? O raio gama, ó, comprimento de onda em torno de 10 a menos 16 metros, e os raios cósmicos menores ainda, tá bom? Aí, com menos energia do que o raio-x, nós temos a radiação ultravioleta. Você já ouviu falar, né, na radiação ultravioleta, por exemplo, proveniente do Sol, que você, quando está no Sol, você tem que passar protetor solar para se proteger dessa radiação ultravioleta, que ela é mais energética do que a luz visível e ela penetra na pele e, dependendo da exposição prolongada, pode causar, ao longo do tempo, por exemplo, um câncer de pele. Então, depois da radiação ultravioleta, nós temos uma pequena faixa, que é o espectro de luz visível, que eu expandi aqui para nós. O espectro de luz visível, ele vai de 400 nanômetros, lembre-se que da esquerda para a direita a gente está aumentando o comprimento de onda, de 400 nanômetros até 750 nanômetros. O que é um nanômetro? É 10 a menos 9 metros. Então, de 400 vezes 10 a menos 9 metros até 750 vezes 10 a menos 9 metros é o espectro de luz visível. A luz visível, aumentando o comprimento de onda e diminuindo a energia, ela vai do violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado até o vermelho. Resumindo, a luz visível vai do violeta, que é a mais energética, está do lado esquerdo, a luz violeta, com cor violeta, é a mais energética, até a luz vermelha, que é o outro lado, que é a menos energética. Então, a energia vai diminuindo da esquerda para a direita, porque ela vai aumentando
da direita para a esquerda. Tá bom? E a mistura de todas essas cores a gente chama de luz branca visível, né? Aqui nós temos as cores do arco-íris, que vai do vermelho ao violeta, energia crescente, ó, da direita para a esquerda, né? De 400 nanômetros até 750 nanômetros. Veja a lógica, ó. Com mais energia do que o violeta, nós temos o ultravioleta. Com mais energia do que o violeta, nós temos o ultravioleta. E com menos energia do que o vermelho, nós temos o infravermelho. As ondas em infravermelho, a radiação infravermelho. Então, mais energética do que o violeta, ultravioleta, energia crescendo para a esquerda. Com menos energia do que o vermelho, a infravermelho. Menos energético do que a infravermelho, nós temos as micro-ondas e as ondas de radar. Com menos energia, nós temos as ondas de rádio e TV. E com menos energia, nós temos as ondas longas. Em outras palavras, quais são as que têm o menor comprimento de onda? Porque o comprimento de onda está aumentando da esquerda para a direita. São os raios cósmicos, né? Depois vem os raios gama. E quais são as que têm o maior comprimento de onda? Olha aqui, ó. As ondas de rádio e TV variam aqui de 1 metro até 100 metros, até 10 a quarta, que é 10 mil metros o comprimento de onda. Até as ondas longas, que vão até 10 a sexta metros o comprimento de onda. Então, imagine aqui, ó, a distância entre duas cristas nas ondas longas pode ser até de 10 a sexta metros, tá bom? Então, é muito importante a gente ver isso, visualizar isso, e tem tudo a ver, porque o que a gente enxerga é uma pequena faixa desse espectro eletromagnético, que é o espectro visível, que vai de 400 nanômetros a 750 nanômetros. Nós não enxergamos nem para a esquerda, que são mais energéticos, ultravioleta, raio-x, raios gama e raios cósmicos, e não enxergamos também para a direita, que são os menos energéticos, infravermelho, micro-ondas, ondas de radar, ondas de rádio, ondas de TV e nem as ondas longas. Então, com essa revisão, nós estamos prontos, estamos preparados e preparadas para os conceitos fundamentais do modelo atômico de Bohr, que veio suceder o modelo atômico de Rutherford. Vamos ver isso no próximo vídeo.